Bem, vamos entrar no tema, ver se consigo fazê-lo em meia hora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Hoje temos um tema muito interessante e muito consolador para as nações. Assim que anote, o tema de hoje é jugo desigual. Disse, não vos unam. Aí estamos no 14? Sim? Segunda carta aos Coríntios, ou estamos em primeira? Segunda. Disse, não vos unam em jugo desigual com os incrédulos. Olha, por que um não deve se unir a um incrédulo? Porque Deus salva a quem? Aos crentes? Deus salva a quem? Então, um crente e um incrédulo podem. Verdade? Não combinam, verdade que sim? Então ele diz, não vos unam em jugo desigual com os incrédulos, por quê? Que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão a luz com as trevas? E que concordância Cristo com Belial? Ou que parte o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Quem é o templo de Deus? Nós somos templo de Deus. Então o que tem a ver o ídolo com o templo? Deus não. Olha, por isso que as nações sofrem por aí. Aqui em Miami, com a caridade do cobre, os cubanos sofrem por quê? Com a Virgem de Guadalupe. Em Porto Rico, qual é? A do Poço, Ah, o Walter Mercado? Sim, é que, olha, você nunca tenha ídolos. E mais, tenha cuidado com os anjinhos também, hein? E você sabe que nós temos anjos ao nosso serviço e nós gostamos de ver uns anjozinhos, mas toma cuidado que não se vai sacar um... Tenha muito cuidado com isto. Disse, já lemos o 16, mas vamos repetir. E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo, do Deus vivente. Como disse Deus, habitarei e andarei entre eles. E serei seu Deus, e eles serão meu povo, pelo qual saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos receberei. E serei para vós por pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemos-nos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então o propósito de Deus é salvar aos crentes. Esse é o propósito de Deus. Agora, quando disse salvar os crentes, já são crentes. Deus o que salva é na mente. Porque já Deus salvou. Quando morreu na cruz do Calvário, Ele salvou. Da mesma maneira que quando Adão pecou, pois nascia um bebê e Adão não tinha que convertê-lo em pecador. O que ele tem é que nascer. Essa cabeça representante, uma vez Adão pecou, todos os bebês nascem em pecado depois de Adão. Seja elegidos, ou seja quem for, antes da cruz, antes de Cristo morrer, todos os que nasceram antes de Cristo nasciam em pecado. Todos os elegidos nasciam em pecado. Por quê? Porque Deus não trabalha com muitos. Ele sempre trabalha com um. Ou seja, um só pecou e a morte passou aos demais. Quer dizer que antes de Cristo e a cruz do Calvário, pois todos nasciam em pecado, mas eles não sabiam. Sabe por que eles não sabiam? Porque Paulo não havia chegado. Paulo é o que nos explica em Romanos, e a carta aos Romanos, quem a escreveu foi Paulo. Os 11 apóstolos não sabiam que eles estavam em pecado. Ainda que andavam com Jesus lado a lado, eles não sabiam que eram pecadores.
Veja que Maria, a mãe de Jesus, era outra pecadora. E Deus veio e fez morada, o Espírito, em uma pecadora. Ainda que você sabe que os católicos, no desconhecimento, dizem Ave Maria, puríssima, sem pecado concebida, falta de revelação, porque todos pecaram antes de Cristo. E diga, é da mesma maneira, porque depois da cruz todos nascem salvos, nascem crentes. Quer ver em Romanos como é que diz? E aí há muitas vidas, olha, milhares estão olhando pela internet. Por amor a eles, busque comigo em Romanos capítulo 5 e solucionamos esse assunto em um segundo. Porque tem que levar luz às nações. Capítulo 5, veja o que diz o verso 17. 5:17, por favor. Isso não está no calqueio, eu acrescentei, assim que anote. Diz, porque se pela transgressão de quantos? Um só, reinou a morte, muito mais reinarão em vida por quanto? Por um só. Isso não é trabalho teu ou tem que se portar bem, não, isto é um só. Um estragou e o outro consertou. Um te meteu em pecado e outro te sacou do pecado. Um te estragou e outro te abençoou. Diz um só. Diz Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Assim como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de uns muitos serão constituídos justos. Quer dizer, olha, abençoado, atente-me, porque eu gosto de ensinar com clareza. Uma criança não entende. Adão pecou e todos que nasciam depois daí, cópia estragada. Moisés pecador, os profetas, Davi, o que se portou bem, o que se portou mal, estavam em pecado em posição. Ainda que se portasse bem, ele é um pecador. Se portava mal, ele era um pecador. Se santificava, era um pecador. Mas ainda não sabiam, porque Paulo era o perito arquiteto. O que revela isso depois da cruz. Isso eu sei agora, e você, porque está escrito depois da cruz. Mas os 11 apóstolos o que sabiam? Jejuando e chorando, Senhor, me santifico para ti. Mas eu dizia, não sabe que eles ainda estão debaixo do pecado. Porque um só, a cabeça representante, os estragou. Não houve um santo antes da cruz. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br